Você sabia que as mulheres narcisistas têm um lado oculto que muitas vezes passa despercebido? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 comportamentos marcantes que tornam essas mulheres um verdadeiro desafio para os amigos, para os familiares e até para seus parceiros. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. As mulheres narcisistas possuem verdadeiramente um lado oculto, que muitas vezes passa despercebido das pessoas no dia a dia. E muitas vezes também confunde quem está ao seu redor. Suas atitudes em volta de charme, de manipulação, essas manipulações sutis podem ser tão desconcertantes quanto prejudiciais. O vídeo de hoje eu quero explorar 7 desses comportamentos que marcam a vida de uma mulher narcisista e pode ser um ponto de identificação desse transtorno na vida de algumas senhoras, de algumas mulheres, né, de algumas digníssimas, que tornam o convívio familiar, amigável e até com seus parceiros um verdadeiro transtorno, um verdadeiro problema de comunicação. O que caracteriza uma mulher narcisista? Assim como os homens, as mulheres narcisistas possuem algumas características que lhes são próprias, como, por exemplo, o transtorno de personalidade, essa é a primeira condição que nós identificamos, o senso exagerado de superioridade, a necessidade de admiração e validação dos outros e também a falta de empatia, que é o se importar ou se interessar pelas necessidades ou opiniões dos outros. Ela exibe essas características não como os homens, que fazem abertamente, muitas vezes arrogante, de forma arrogante, elas não. Elas tratam desse problema de forma sutil, de forma sofisticada, de forma velada. Então, tornando suas verdadeiras intenções muito difíceis de ser detectadas, de ser identificadas. No convívio inicial com uma pessoa, com a mulher narcisista, ela se torna ou se apresenta de forma confiante, de forma sofisticada, carismática, bondosa, incrivelmente atraente. No entanto, por trás dessa fachada encantadora, há uma atitude ou há atitudes que causam confusão, que causam desgaste emocional e faz com que a convivência com essa pessoa seja uma convivência muito difícil. O primeiro desse comportamento que nós podemos identificar é a falsa humildade. O que é a falsa humildade? É uma tática que nós podemos chamar aqui de a tática do coitadismo. Essa falta de humildade é uma estratégia comum entre as mulheres narcisistas. Ela, com frequência, se coloca na posição de vítima. E muitas vezes, para ganhar simpatia e evitar responsabilidade, elas vêm com aquela frase típica de uma mulher narcisista: eu faço tanto, eu tenho feito tanto por vocês, eu tenho me doado, mas nunca sou reconhecida.
Então, esse tipo de atitude, ela pode desarmar e até frear certos tipos, certas críticas que se tenha para fazer ao redor dela, das pessoas que convivem com ela, que possam incriminá-la de alguma forma. Ora, criando esse ciclo de culpa, de obrigatoriedade de apoio constante, ela se tornando essa vítima, não tem quem resista não apoiar as suas ações ou a sua forma de ver o mundo. Então, a vitimização, ela tende a ter assim a intenção de manipular aquelas outras pessoas para que satisfaçam as suas necessidades, necessidades essas que podem ser emocionais ou materiais. O segundo tipo de comportamento muito comum nas mulheres narcisistas são ou é o charme irresistível que mascara as verdadeiras intenções. Mulheres narcisistas, elas têm o dom de encantar. Elas têm o dom de manipular as palavras, trazer, fazer gestos e até mesmo dentro da sua aparência mudar aquela condição que muitas vezes está sujeita pelo seu comportamento. Em outras palavras, ela sabe como usar a palavra, ela sabe como usar gestos, ela sabe como usar a sua aparência para atrair e manter a atenção sobre ela. Isso é muito importante que você compreenda, que você entenda e que você identifique. Fazer com que pareçam perfeitas, que até que vêm as primeiras contradições e você começa a notar que ela não é essa beleza toda, ou pelo menos não apresenta essa beleza de forma contínua. Por exemplo, elas podem ser extremamente gentis e atenciosas com as pessoas de fora. Isso você vai identificar, quer na sua família, quer em pessoas que você conhece. E elas são muito gentis com as pessoas de fora. Mas em casa, com a sua família, com os seus familiares, com os seus entes queridos, elas são totalmente monstruosas. Elas são aquelas pessoas que maltratam e riem de quem sofre. Elas não têm pena, elas não têm dó, elas não têm nenhum sentimento de empatia pelo sofrimento dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, muitas vezes. Por quê? Porque ela está focada apenas e somente nelas. Então, essa atitude de estar na rua com uma forma de se apresentar e em casa ser extremamente, completamente diferente, é uma das características que você pode identificar numa mulher narcisista. Esse contraste, o que acontece? Para quem acompanha, para quem convive com uma mulher narcisista, esse contraste entre estar na rua de um jeito e estar em casa de outro, faz com que as pessoas da família fiquem confusas com o que realmente é essa mulher, qual o seu verdadeiro eu, quem é ela de verdade. Então, esse é um dilema que acompanha as pessoas que convivem com a mulher narcisista por muitos anos e até décadas. Então, é preciso estarmos atentos a esses detalhes. O terceiro tipo de comportamento que uma mulher narcisista tem e que você pode identificar
É a inveja disfarçada de crítica construtiva. Como isso acontece? Ora, embora ela possa até elogiar outras pessoas, lá fora, como nós falamos, lá fora ela é uma bênção. Então, elas elogiam essas pessoas, mas esses elogios são superficiais, não são profundos, não são verdadeiros, não são sinceros. Mulheres narcisistas frequentemente sentem inveja de qualquer um que receba mais atenção, que receba mais sucesso do que ela. Essa condição dessa inveja, ela costuma se manifestar através de críticas veladas. O que é isso? Muitas vezes marcada como dicas ou como conselhos que elas dão, não é? Tanto para as colegas como para os familiares, elas são verdadeiras conselheiras. Só que por trás desses conselhos e dessas dicas tem uma invejosa que quer, na realidade, estar no lugar daquela pessoa que está recebendo o elogio. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Muitas vezes no trabalho, essa mulher presenciou o patrão ou o chefe elogiando ou promovendo uma colega. E ela chega para essa colega e diz: parabéns por você ser promovida, mas você acha que vai dar conta, consegue lidar com essa responsabilidade tão grande desse novo cargo? Veja, há necessidade dela dizer isso? Não. Mas elas dizem. E por que elas dizem? Porque na realidade esse comentário, elas fazem esse comentário para implantar dúvidas e diminuir a confiança alheia, enquanto reforça, logicamente, né, psicologicamente, a própria superioridade. Então, enquanto ela estiver agindo dessa forma, é muito fácil identificar, porque essas pessoas, as repartições públicas, as lojas, as empresas, os departamentos, tá cheio de gente assim. Cheio de gente assim. E você pode identificar com facilidade. O quarto tipo de comportamento que nós podemos identificar numa mulher narcisista é o controle emocional disfarçado de preocupação. Como é isso? O controle é uma das maiores armas de um narcisista, seja esse masculino ou feminino. No caso das mulheres, elas são mais evidentes porque elas marcam esse comportamento sob a aparência de preocupação genuína. E um exemplo claro dessa condição é quando ela chega para você, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, ou seus familiares, ou seu marido, e diz assim: eu quero melhor para você. Por isso, eu adoraria se você fizesse desse jeito. Ou adoro que você deveria fazer dessa forma. Tudo isso é uma forma de controle. É uma forma de controle. Esse comportamento, embora tenha aparência de altruísta, na verdade tem como objetivo manter o outro sob o seu controle. Aos poucos, o homem se sente dependente da mulher, dessa mulher narcisista, acreditando firmemente que ela é a única que sabe o que ele quer, o que é melhor para ele. Então, essa condição faz com que alguns homens se mantenham
nesse relacionamento de dependência dessa mulher narcisista, achando que ela está cuidando dele, quando na realidade ela está controlando a sua vida, os seus atos, os seus negócios, as suas finanças, fazendo com que ele seja cada vez mais isolado, castrado das suas ações masculinas e de mantenedor, fazendo com que ele se torne mais cedo ou mais tarde um banana dentro de casa. E ele não vai saber como agir fora. Ele não vai ter autonomia, nem moral, nem coragem de fazer qualquer outra coisa, porque ela minou essa confiança dele. E se ela o deixar, ele fica perdido, sem saber como agir. Essa é uma realidade que nós vemos muito nas nossas conversas, nos nossos conselhos, nas nossas sessões, e que muitas vezes é abafada na maioria dos casos entre os familiares. E dizem, esse homem é maravilhoso, ele faz tudo, ele é um marido excelente. Por quê? Porque ele está sendo manipulado por aquela mulher narcisista. Então, precisamos conversar sobre isso com mais detalhes em um outro vídeo. Nós poderemos conversar sobre esse assunto. O quinto tipo de comportamento que nós podemos identificar numa mulher narcisista são os jogos psicológicos, que é o chamado gaslighting, totalmente em ação. O que é o gaslighting? É a forma de abuso psicológico onde a vítima é levada a questionar sua própria percepção da vida, da realidade, achando muitas vezes que é uma pessoa com problemas mentais. Elas são especialistas em transformar esse tipo de comportamento em uma manipulação narcisista. Exemplo, quando uma mulher narcisista ela é confrontada com suas ações, alguém chega para ela e diz, eu não vou aceitar o que você está dizendo, porque você está impondo a sua vontade sobre a minha. Eu sou o homem da casa, ou eu sou responsável por essa área, e você está se metendo nessa área, controlando essa área, e não pode ser assim. Querido, se você for fazer isso, se prepare, porque ela vem com tudo. Porque nessa condição, o comportamento inadequado dela está sendo, vamos dizer assim, analisado. E ela não suporta esse tipo de comportamento. Isso traz um desgaste muito grande emocionalmente para ela, e ela vai descontar em alguém, ela vai procurar uma vítima em que possa colocar a culpa. Isso é uma coisa muito normal e que acontece. Um outro ponto importante que nós precisamos analisar também, é o sexto ponto aqui, é a competitividade em relação com as outras pessoas. Por exemplo, mulheres narcisistas, elas frequentemente enxergam amizades e relações familiares como competição. Elas podem tentar ofuscar outras pessoas ou provocar um conflito em que ela saia como protagonista. Um exemplo muito claro de uma mulher narcisista é que nas relações familiares, nas reuniões familiares, nos churrascos, nas festas de aniversário, alguma coisa nesse sentido, ela se coloca como uma pessoa em evidência. E se ela toma conhecimento de que um primo, um irmão, um cunhado foi promovido ou teve um aumento de salário, ou foi uma pessoa de destaque na sua empresa, alguma coisa assim, ela vai diminuir essa condição, dizendo, tipo,
Ah, se eu tivesse as mesmas condições que ele teve para fazer, eu faria até melhor. E aí puxaria a conversa para ela, porque nesse sentido, para o narcisista, o que importa é a sua opinião e não a dos outros. Então ela puxa para ela e começa a diminuir a outra pessoa, ficando no centro das atenções. Esse tipo de pessoa, numa reunião dessa, ela se torna uma pessoa chata, uma pessoa malquista, uma pessoa que quando se pensa em convidar a família, já diz assim, vamos convidar fulana, as pessoas começam a virar a cara. Isso é uma coisa que é terrível. Mas você pensa que eles ligam para isso? Eles se importam? Não, não se importam. Desde que estejam presentes e desde que brilhem, porque essa é a intenção real que elas têm dessa condição. Então, essa pessoa precisa reconhecer que ela que torna um ambiente tóxico e que por causa disso ela deve ser afastada, ou pelo menos conversada antes para que ela não assuma o protagonismo, não por uma questão de brilho próprio, mas por imposição da sua condição narcisista. O tipo de comportamento que eu quero destacar aqui é a falta de empatia e o foco excessivo em si mesmo. Porque nós falamos, né, no outro tópico sobre essa necessidade que a narcisista tem de impor a sua vontade. Por mais que tentem demonstrar empatia, por mais que elas tentem, elas não conseguem se conectar emocionalmente com as outras pessoas. Elas não conseguem. São interações muito superficiais. E elas são dessa forma porque é uma condição do transtorno da personalidade da nação. Suas intenções são frequentemente centradas em si mesmo ou nas suas necessidades. Por exemplo, no momento de dor de uma pessoa, de um parente, de um colega que perdeu algum ente querido, essa pessoa narcisista tentando ser amável, porque eles tentam, viu, para manter o bom relacionamento. Ela tentando ser amável, elas veem, olha, eu compreendo o que você está passando, mas a sua necessidade de brilhar é tão grande que ela diz, olha, eu compreendo o que você está passando, porque eu já passei por coisa pior. Gente, você aguenta um tipo de gente desse? E ela traz toda aquela história, né? Aquela narrativa de que ela passou por algo pior e venceu, e essa pessoa realmente é uma felizarda por passar por isso, porque ela passou por coisa muito pior. Então, a intenção aqui é diminuir o protagonismo do outro e se evidenciar na sua condição. Por que ela faz isso? Ela quer invalidar os sentimentos alheios e reafirmar o seu protagonismo. Agora, diante disso, como lidar com essa pessoa? O conselho que nós damos geralmente são os mesmos para homens. Primeiro, limite saudável. Mantenha um limite. Não se aproxime demais. Evite o confronto com esse tipo de gente, porque não adianta você confrontá-la. Ela vai lhe perseguir. Ele vai lhe perseguir ou ela vai lhe perseguir. Essa é a questão. Então busque apoio da família, busque apoio de parentes, busque apoio de amigos que verdadeiramente gostam de você. Proteja a sua saúde emocional, a sua saúde mental. E lembre-se, o lado oculto das mulheres narcisistas podem ser um labirinto de comportamento confusos e desgastantes. Identificar essas atitudes é o primeiro passo para você alcançar a liberdade e se proteger emocionalmente. Busque relacionamentos
mais saudáveis. E compreenda que essas características podem ser evitadas se antes você identificar essas armadilhas na pessoa que você pretende conviver. Recuperar sua autonomia emocional é importante para você que já convive com esse tipo de pessoa transtornada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like, que nos ajude a divulgar, comente aqui se você tem pessoas, se você já passou por essa experiência, para ajudar outras pessoas, ok? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.